Tá filmando aí, ó? Tá. Obrigado. Bom dia, meu querido. Seja bem-vindo aqui, ó. Obrigado pela sua cabeça. Gente, quebrou, trouxe, fui levar o PT pra casa, pra organizar, né? Fui tirar da moto, quebrou o pau. Olha o tamanho do homem, faz força, deu nem pra. Eu sou tudo. Que triste, hein? Que triste. Aí já passou também. Negócio de café mais sensível. A cara do cafeteiro, não é mais do meu. Tô louco, os caras me acordam às 6 horas da manhã, escola bíblica dominical. Ainda você manda mensagem aí que tá. Luciano acordando na mensagem. Mandou o bichinho dormindo, rapaz. Ficamos 5h30, deixa eu atrasar. É, vou saber mais cedo então. Vou dar uma hora pra despertar 3 horas. Eu vou lá no trânsito. Essa marca de chuva, assim, que eu tava matado. Porque esse aluno do Paquial lá, pô, ele detonou. Ganhou, mas ele ganhou lá em Las Vegas. Ele tinha parado. Atropelou ela. Ela sabe isso. Agora a chamada ele já sabe, eu já deixei informação. O professor tá vindo também? Eu achei que tava só eu só. Gente, a chamada, ó. Altair, Juninho, Márcio Covais, faltou. Juninho tá vindo com mais. Alessandro, o Adriano não vai vir? Você falou Alessandro, Adriano? Viria. Ele falou que viria. Acho que ele depois de serviço. Pô, ele tem Ele está 6, sabe? 12 dias direto, 12 horas. Ele falou mesmo. Mas ele falou que estaria hoje. 12 noites direto, 12 horas. Ele não dormiu ontem, ele ficou o dia inteiro arrumando o carro na casa dele. Mas assim, Então, todo funcionamento lá. Pra variar. Fabrício tá lá. Adilson tá ali. Márcio Covais. Jonathan Zé Touri. Sai lá fora, quem é a boca do carro? Esse ano não tava Sidney Moreira. Seu João. A última vez ele tá com o sacola, né? Ele fala, ele comprou com os Seu 3. Valdir, não. Depois do golfe. Eli Daniel Borges. Fernando Félix. Os 3 depois do golfe. Sou Benedito. Felipe Carramote. Silvão. Diego Melo. André Luiz. Gil Devan. Everton Faltou. Oberval Thier. Danilo Anselmo. Cido. O gramado da última aula, seleção. Caminhão tá aí. Zé Filho tá aí. Ricardo faltou. Ele tá bonito. A cara da decepção, Daniel. Pode sentar aqui. Eu tava acabando de tomar café Depois lá, acabando de tomar um negócio ali. café, Café cor-de-rosa. Vai lá. Uma coisa daí. Nada melhor do que o cafezinho preto. Cafezinho forte. Né? Olha lá. Tem alguém que eu não chamei? Sim. Macral, rapaz. Olha o Macral. Macral. Macral, eu chamo sempre Macral, eu esqueci o nome. Zé Maria. Hoje é dia. Chegando o pagamento. Mas boa, no caminho. tudo gravado. Ele fala assim, ó. Tudo gravado. Lembrando que ele a aula, Eu te fiz uma parcinha assim, ó. aí que a Maria teve também
Marcos, se não fosse ela, Jesus não ia fazer o milagre. Ela é intercessora. Intercedeu pelo primeiro milagre. Nossa, aí voltou a estaca zero. Ele intercedeu. Marcinho falar pra você. Ele não fala, eu tenho que ver. Vamos ficar quietinho. O Fabrício não vai, né? Gente, bom dia. Bom dia. Deu uma chuvinha aí, achei que ninguém ia vir, né? A gente abriu o mês hoje com 29 matriculados, tá? Mês passado a gente abriu com 30. Com 30, quer dizer, quando a pessoa falta 4 dias, 4 vezes, né? Quer dizer, o mês inteiro, automaticamente tira ele matriculado para eu saber por quê. Né? Não com 4, mas com 2 eu já vou saber por quê. Mas faltou 4, já tiro de matriculado já, e daí a gente passa a estudar para ver como é que vai ficar. Por quê, né? A situação de faltar, o Bernardo falou, o serviço dele lá, às vezes ele vai vir, né, com o uniforme dele, que vai sair com tempo. Essas coisas a gente tem. O Fernando Félix, ele vem uma vez por mês, a gente tem de trabalho, então procure informar por que está faltando, tá? O não informante, como eu estou, todos receberam aquela lista. Quem que não recebeu aquela lista? Ah, rapaz, eu vou voltar. Eu vou voltar. Esse tá lá, hein? Sempre quer, tá muito devagarzinho. Como é que é, Felipe? Você pode sentar ali, ó. Fica dois de frente ali, dois nomes do lado. Seja bem-vindo. Mata saudade. Seja bem-vindo. Que bom, hein? Se quiser ir no Paraná, já vai lá, né? Pô, abriu uma. Ele pegou a cela. Pode mandar Não, mas mesmo. daqui. Quem quiser fazer uma. Vou pegar alguém pra lá. Pega a água do vídeo. Tava falando pra ele ontem. Lá no Paraná, tá bem. Ah, isso aí? Mas aí. Beleza, então? Vamos levantar, vamos começar com a oração? Gente, não falta, tá, gente? Não falta. Estou falando isso já no começo da EBD, já. Não faltar, não falta mesmo, não. Tá um pouco muito abençoado isso aqui. Deu uma chuvidinha, tava gostoso ficar na cama, mas, olha, eu vejo o Macral, da onde que o Macral vem? O Macral vem lá de Nossa Senhora Nova Odessa. Lá de Campinas ele vem, tá aqui, entendeu? Lá da saída ele vem, né? Olha de onde que o cara tá vindo, Paraná. Paraná, ele saiu ontem na noite. Roberto vem de Cordeiro. Olha o Roberto, vem de Cordeiro, literalmente, hein? Falei Nova Odessa, mas é Novo Horizonte. O Robertão vem de Cordeiro. É Novo Horizonte lá, né? Então o Roberto vem de Cordeiro, Deus do céu. Gisevan deixou a casa dele de Chapiscar lá pra vir aqui, olha. Não precisa piscar nada, não precisa dormir. Então não falta não. Tá? Eu mandei mensagem hoje, se não resolver, eu vou na porta de cada um aí. Vou acordar 4 horas e vou na porta de cada um. Manda mensagem novo aí de manhã, Acordando todo mundo, amém? Senhor Deus e Pai. Deus, obrigado, Deus, por este momento, Pai. Obrigado, Jesus, por este tempo, Senhor. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo agora, Pai. Deus, que o Senhor venha nos abençoar. Abençoa, Senhor, esta aula, este estudo. Abençoa, Senhor, esses homens aqui, Pai. Abençoa, Senhor, e abra, Deus, os nossos olhos e ouvidos espirituais, porque queremos mais de Ti, Pai, como foi falado, Jesus. Queremos que o Senhor cresça, e para isso, Pai, diminuímos na Tua presença, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Gente, desculpa pelo café, eu já falei já, né? Quebrou a máquina lá. Quebrou a máquina. Quebrou a máquina. falar de boa. Gente, desculpa pelo café. Quebrou lá a máquina lá. Ó, quebrou a cafeteira. Desculpa pelo café. Mas um café, aquela garrafa bem boa mesmo, faz um café em casa, traz a garrafa já pronta, acho que é melhor mesmo trabalho, né? Eu não sei, cara. Eu não faço café em casa, entendeu? Eu já trouxe pra cá porque eu não faço em casa, então. Mas eu Maravilha, pode tirar um camarão por dia. Cada um por dia. Uma garrafa de café, mano. seria O cara leva embora a garrafa. E se eu fizesse aquele, eu preferia aquele equipador lá, né? Com ele, mais forte. Eu também mais quentinho também, deixa na garrafa. Então eu já tava na cafeteira porque eu faço em casa, se eu fizesse, eu traria a garrafa mesmo. Mas vamos ver, vamos estudar isso pra frente. Quem pode fazer isso? Não vai ter, hein? Não vai ter. Garrafa boa, Vamos lá.
Eu acho que foi que deu ideia do Rafa. Então, pra ele fazer Ó, café. Felipão, beleza então. Você traz então. Mete só uma breja de café. Vai embora, hein? Tá combinado? Gente, vamos lá então? Ó, estamos falando aqui nos últimos tempos nossos aqui, né? Tempos de fora, tempos aqui no nosso Felipe aqui na frente, falando dos evangelhos. Né? Eu acabo minha saga do evangelho. Não sei se o Felipe ainda tem mais para contar. Mas aqui falamos de Mateus, Marcos vamos falar agora, mas já vamos falar. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos, né? Sinóticos. E daí tem o João também, que eu não falei, mas o Felipe deu uma boa passada nele, excelente passada. E hoje eu vou falar sobre Marcos. A gente lê, abre o Novo Testamento e vê aqui. Tá com sono, filho, ainda? Você tá dormindo? É você mesmo. Eu? Não. Dá uma fechada de olho assim, Meu olho rapaz. é meio fechado. Sabe aquela pescada assim, A sabe? cadeira japonesa. Fechou assim. É Japão. Pô, mas ele serve 5h30 da manhã. Ele tá perguntando se eu tô com sono, acredita? O canal aqui. Essa pescada ele foi lá e Foi mesmo, cara. Não, ele pescou legal assim. Nossa, você vai dormir? Serve 5h30 Vai deitar no olho do Damião. Então, gente, o Evangelho é o quê? A gente abre o livro, o Novo Testamento, e vê lá Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos falam a mesma coisa. Aparentemente. E daí a gente vai ler. Pô, isso aqui eu li já no outro, aí pula. E no outro pula. Então, cada um tem a sua versão de Jesus. Cada um viu Jesus de um jeito. É como se fosse aqui, ó, Jesus. Aqui, ó, esse menino bonito aqui, ó, com o cabelo. Isso é do gel hoje, você tá mole. Aqui, ó, Jesus aqui. Então, é como se tirasse uma foto de Jesus de frente, o outro viesse tirar de lado, o outro de costa e o outro do outro lado. Então, os evangelhos, eles trazem isso pra gente, Jesus, de 4 formas, de todas as formas que eles viram. Né? Isso é o evangelho. Né? Às vezes, já vi isso aqui, não, tem coisa diferente ali. Marcos, ele vai falar aos romanos. Ele vai trazer Jesus. Vou colocar aqui, ó. Futuramente vai ter uma câmera levar vocês de frente, viu? Marcos, ele traz Jesus como, ele fala aos romanos e traz Jesus como servo. Ó, a letra nova, hein? A letra está cada vez mais bonita. Não? Já tá bem para entender. Obrigado. Estou testando bastante. Ele traz. Hã? Olha só, é servo? É servo, gente. Dá para entender que é servo? Só o cara não está entendendo. Marcos, ele traz Jesus como servo. Ele está. Cara, eu esqueci de garrafinha de água, eu esqueci lá mesmo, esqueci em cima. Então, aí já de começo, vou trazer uma questão aqui que é discutida no mundo teológico, de que Marcos, né, ele traz Jesus como servo e escreveu aos romanos, e ele também acredita-se muito que Marcos foi o primeiro escritor do Evangelho, foi o primeiro a escrever o Evangelho. Como assim, né? Ele começa o Evangelho de Mateus, Marcos, João e Lucas. Mas acreditam-se de que Marcos foi o primeiro a apresentar esse Evangelho. É difícil de entender, porque se a gente olhar aqui, por exemplo, no meu sumário aqui, ó, está escrito aqui, ó, data e local, entre 57 e 63 depois de Cristo. Aí se a gente olhar o sumário de Mateus, por exemplo, a gente vai ver aqui, ó, data e local, escrito na Judéia, tradicionalmente, em 37 depois de Cristo. Quer dizer, cronologicamente, Mateus foi escrito primeiro, 37 antes de Cristo, né? E Marcos entre 57 e 63. Então Acredito eu, né, se todo mundo na teologia tem uma opinião, então acredito eu, dando minha opinião, de que o Mateus foi escrito primeiro mesmo, mas que foi apresentado primeiro foi Marcos. Pode ser
Isso é uma questão, é questionável isso aí. Muito questionável isso. Mas dizem que Marcos é o autor do primeiro evangelho. Marcos escreveu aos Romanos trazendo Jesus como servo. Marcos, como é o nome desse cara? Qual o nome dele? João Marcos. Quem sabia que ele chamava João Marcos? João Milton? Não? Deu uma ajeitada no cabelo aí? João Marcos. Então, no Novo Testamento, nós temos 3 Joãos. 3 Joãos. Então seria João Batista, o Evangelho que escreveu o livro, João, e esse cara aqui, ó, João Marcos. 3 Joãos no Novo Testamento. João Batista, que foi o precursor de Jesus. João, o autor do seu Evangelho, o Evangelho dele mesmo, que leva o nome deles. E esse cara aqui, ó, Marcos, que leva o nome de João. Ou que João, por sobrenome Marcos, que a gente vai ver isso na Bíblia. Né? Vai provar que o nome dele era João Marcos. Então, João Marcos. Este João por nome judeu. Judeu, não é judeu. É um nome judeu. Enquanto Marcos era o nome dele romano. João. João vem do hebraico, aquele hebraico, que significa mostrou a graça. Ou que a gente viu lá quando nós estudamos a biografia de João Batista, né? A favor da graça, que mostrou a graça, a favor de Deus, o favor de Deus. Então, tudo isso aqui vem no nome de João. Então, em hebraico mostrou a graça. Mostrou a graça. Enquanto isso, mostrou a graça. Enquanto isso aqui, romano, ele vem aqui do origem latina, por nome de Marcos, por nome de Marcos. Este nome aqui, ele era consagrado a uma divindade romana, uma divindade era consagrada a Marte, consagrada a uma divindade chamada Marte, uma divindade de guerra, segundo os romanos aqui. Então João Marcos, ele tem essa pequena diferença que faz toda a diferença. Amém? Amém? Amém, gente? Amém. Entenderam então o nome de João Marcos? Vocês lembram quem escreveu o livro de Atos? Quem escreveu o livro de Atos? Hã? Lucas. Guarda isso, hein? Aquele versículo lá, ele fala isso aí, que eu peguei um versículo de Lucas e um versículo de Atos. Lembra disso aí. Então, como o Felipe falou semana passada, a salva, não só aqui, mas tudo que venha a ser passado dentro aqui da igreja, tudo que venha a ser passado acerca da Bíblia, como tentar entender isso aí. Porque uma hora vai chegar e uma hora certa. Eu falei, cuidado, agora eu vi. Numa hora que o Espírito Santo vai lá e traz à memória as coisas. Né? Então, se você dá uma pequena discussão não, porque a Bíblia não é discutida, mas uma pequena conversa ali, um diálogo, ele fala, quem escreveu o livro de Atos? Você, Lucas. Aí você fala, assim, escreveu o livro dele, Lucas mesmo, escreveu Atos. Entendeu? Então presta muita atenção nisso aí. Vamos. Marcos 14. Já que nós estamos no Acreditas, vamos lá nós no Acreditas. Historinhas pro povo. Marcos 14, 51 e 52. É um texto que muitas pessoas perguntam assim, mas o que esse texto está fazendo aí? O que isso significa? A gente lê, começa a ler Marcos, até lê o livro inteiro, mas quando chega aqui, às vezes se for aquela leitura, né,
depois se passa. Mas se a pessoa for procurar entender esses dois versículos aqui, ela para nesse versículo. Pergunta por quê? Lê pra gente alguém. Certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo, nu, e o seguraram. Ele, largando o lençol, fugiu nu. Acredita-se então, teólogos aí, tal, coisa e tal, e depois um estudo mais, livros acerca da Bíblia falam sobre isso, que este cara era Marcos, ele era o próprio cara. Então ele escreveu o livro dele, ele colocou isso aqui, essa parte só tem no livro dele só. Então, acredita-se muito que ele, colocando esses dois versículos aqui, ele queria se incluir, ele queria mostrar pra gente que ele estava lá. Que ele estava lá. Foi logo quando os soldados romanos foram para pegar Jesus. E daí aconteceu isso. Ele estava lá enrolado num lençol. E daí ele jogou o lençol lá e saiu correndo, fugiu. Então, era uma maneira de ele, do próprio autor, mostrar pra gente que ele estava lá. E às vezes você pergunta, por que o cara muda dois versículos aí, depois continua a falar das coisas de Jesus, então fica uma coisa meio vaga. Né? Então isso aqui era só para deixar claro que pode ser que seja, e todos os fatos dizem mesmo que é Marcos que estava lá, melhor, João Marcos, que era o nome dele mesmo. Certo? Cidade natal desse cara. Não tem informações do local correto de sua cidade, mas quando o seu nome aparece pela primeira vez, ele estava em Jerusalém, abre lá em Atos. O gostoso desse estudo dos evangelhos é que é Evangelho e Atos. Evangelho e Atos. Então a gente vê o que ele fez e comprova lá em Atos. Lá. Atos 12. Esse Atos 12 a gente vai falar muito dele. Atos 12, como diz o Adriano, Atos 12 e 25. Aqui, olha o meu ler. Barnabé e Saulo, havendo cumprido aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. Então aqui vemos duas coisas, começando de trás para frente. Provando que o nome dele era João, também, né? João por sobrenome Marcos, ou Marcos começava com João, e também falava assim da localização dele, a cidade dele também, havendo saído e cumprido aquele serviço, voltaram. Então quem volta para casa e voltaram para Jerusalém. Então todos os fatos indicam que ele era assim em Jerusalém, depois ele foi como missionário, foi andar para Roma, foi andar para todos os lugares. A família desse cara. A mãe de Marcos aparece uma vez só, está aqui em Atos 12. 12. Dê pra gente Atos só 12. Isso, Atos 12. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria e de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em casa. Essa casa é uma casa muito importante no Novo Testamento. É uma casa muito importante, a casa de Maria, mãe de João. João vivia lá, vivia com ela. Então, tendo por base essa referência e esse todo o capítulo aí, a gente vai ver que tudo que acontecia com Jesus era dentro daquela casa. É lá dentro daquela casa. Então, com base nessa referência aí, que tudo acontecia lá, a gente entende que aquela casa era muito grande, de que a mãe de Maria era uma pessoa muito bem financeiramente, como Marcos, por consequência, como Marcos também era, muito bem financeiramente, casa ampla, casa grande, onde abrigava ali os 12 apóstolos, onde ali fazia-se reuniões acerca da igreja, por que não um culto se fazia ali também? Era uma casa grande. Então entende-se que Maria era muito bem, porque além dela receber essas pessoas, os discípulos, ela tinha também que acomodar as pessoas ali,
né? Pessoas comem, né? Pessoas dão gastos ali. Então, Maria era muito bem. E seguir sua casa porque era grande. E aí, nesse mesmo versículo aí fala, e outra coisa, como aqui é a única passagem que fala da mãe de Maria. Mãe de Maria não, da mãe de Marcos, da mãe de João Marcos. Então, Lucas, que foi Lucas que escreveu esse livro aqui, o livro de Atos, ele vem e ele fala da mãe de Marcos, chamada Maria. Por que não fala do pai? Muito provavelmente, né, ela era viúva, porque Marcos, normalmente, né, os judeus eles citavam, por exemplo, a casa de alguém como a casa do dono da casa. Eu vou na casa de quem? A casa do Altair, como normalmente nós fazemos hoje. Né? Vou na casa de quem? Vou na casa do Judevan. Vou na casa da mulher do Judevan. Vou na casa do Judevan. Então, com base nisso também, a gente acredita que ela era uma viúva, né, que não se fala, não tem relato do pai de Marcos, então acredita-se que ela é uma viúva. E nessa casa, essa casa foi aonde Pedro, depois de preso, depois de solto, aliás, né? Pedro, depois de solto, o primeiro lugar que ele foi lá. Lendo essa passagem aí, vendo aí, a gente vê que ele foi lá e bateu na porta lá. Aí apareceu uma mulher chamada Rod, uma moça chamada Rod, uma jovem, eu chamo de jovem, uma jovem chamada Rod. Ela olhou para Pedro, em vez de ela ir lá, abrir o portão para Pedro lá, para Pedro entrar, ela voltou para casa. Oi, Pedro está lá, né? E aí foi a vinda de Pedro. Então Pedro, quando saiu da cadeia, quando a gente sai da cadeia, a gente vai para onde? Para casa, né? Pedro não foi para casa dele. Pedro, ele queria Jesus. Pedro, ele era aquele cara, seguidor mesmo de Jesus. Então, é ministério isso aí. É ministério. Não foi para casa dele, ver como estava a família dele, ver como estava a mulher dele, a sogra dele que tinha passado mal. Lá não foi. Ele foi para a casa de Maria. E lá, a casa de Maria também, por isso que é uma casa muito importante. Por quê? Com base em todos esses que nós falamos aqui, acredita-se que ali era um cenáculo. O que é um cenáculo? É um lugar onde serve ceia. Então ali foi o lugar onde Jesus serviu a última ceia. Foi aonde ele dividiu os pães ali, e aonde ele deu o vinho. Foi ali naquele lugar. O lugar é chamado de cenáculo. Por isso que essa casa, a casa de Maria, era muito importante. Ela foi muito importante aqui no Novo Testamento. Porque foi lá que aconteceu tudo. Foi lá que saíam as reuniões, do que ia fazer, da parte missionária, para onde ia aquilo, ia isso. Foi lá que aconteceu tudo isso. Certo? Então a casa de Maria, ela era muito importante. Ele foi muito, muito bem usado lá. 1 Pedro. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, 13. 1 Pedro 5, 13. Vê pra gente, Leonardo. A vossa coeleita Babilônia por saúde, devido ao filho de Marcos. Isso aí, ó. Isso aí era os últimos dias de Marcos. 1 Pedro 5,13, aqui acredita-se que estava se referindo a uma cidade de Roma. Acredita-se que Marcos tenha fixado uma casa, uma cidade, na cidade de Roma. Para quê? Para ele entender mais os romanos ali e poder escrever o livro dele naquela situação. Algumas tradições afirmam que Marcos teria sido fundador da igreja em Alexandria, lá no Egito, e atuava como pastor naquela cidade. E ali, posteriormente, ali naquele mesmo lugar, ele teria sido martirizado, teria sido morto ali, teria sido apedrejado, ele morreu. Ele morreu, acabou de matar o cara. Certo? E quando a gente fala de Marcos, normalmente no estudo de Marcos, antecede muito a história de Barnabé. Vamos falar de Barnabé agora, de Barnabé e Marcos. Né? Aconteceu uma briga,
uma contenda. Você vê, né? O livro de Marcos, a biografia de Marcos, não dá para se falar muito dele. É difícil falar. Tem muito pouca referência para falar desse cara. Você vê, né? Eu estou falando essa aula, o Felipe falou lá, e a gente acha bastante coisa ainda. Que a gente fuça, tem que fuçar. Atos 13:13. 13:13. Aqui vai acontecer uma história interessante a partir disso. Atos 13:13. Otair, por favor, lê pra gente. Tendo Paulo e seus companheiros navegado Pafos, chegaram a Perga, na Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. É isso aí. Então eles saíram em viagem missionária. Quem saiu? Saiu João Marcos, saiu Barnabé, saiu Paulo, chamado Paulo, e saíram alguns missionários. E saíram lá. Quando chegou numa cidade, como chama a cidade aí? Perge. Quando chegaram nessa cidade, Marcos decidiu voltar. Ele decidiu regressar da sua viagem missionária. Ele não queria mais seguir à frente. Só que a Bíblia não fala pra gente o porquê. Por que ele retornou. Então ele era um rapaz novo. Ele era um molecão como a gente. Então ali acredita-se que ele estava com muito medo. Com muito medo, porque seguir a Deus não é fácil. Seguir a Jesus sempre vai haver de pesares. Sempre vai ter um probleminha na sua frente. Sempre vai haver uma barreira. Sempre vai ter uma lombada para a gente passar, e essa lombada é muito alta. Servir a Deus é muito bom, mas é difícil. Então aqui João Marcos ele chegou numa hora e falou assim, eu não vou mais. Eu vou voltar para minha cidade, eu não quero mais. Eu não quero partir em missão mais. E aí começa. Na segunda viagem, e aí seguindo aqui, e aí ele foi viajar. Ele voltou. Vamos ler lá em Atos 15:36. Atos 15:36 ao 40. 15:36 ao 40. Quem pode ler? Ele é o Roberto, por favor. Decorridos alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como vão. Ora, Barnabé queria que levassem também a João, chamado Marcos, mas a Paulo não parecia razoável que tomasse consigo aquele que desde a concília se tinha apartado deles e não os tinha acompanhado no trabalho. E houve entre eles tal desavença que se separaram um do outro. E Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Amém. Vocês entenderam o que aconteceu aí? A contenda que houve. Por quê? Porque lá em Colossenses 4:10, até eu tenho três Bíblias em casa. E umas falam que ele era primo de Barnabé, outras falam, olha só a sua Bíblia aí, de Colossenses 4:10, aqui na partinha. Então, um fala que ele era primo, outro fala que ele era sobrinho. Então, o importante é que eles eram parentes. Então, Barnabé era parente de João Marcos e estavam lá na mesma situação. E daí, na segunda viagem, o que aconteceu? Paulo lembrou do que aconteceu na primeira viagem. Assim, o cara me deixou sozinho. Paulo era líder naquela situação ali. Então o cara deixou ele sozinho lá e ele não queria, ele já estava premeditando. Paulo estava premeditando na sua segunda viagem que não ia levar João Marcos junto. João? Primo, na minha da sobrinha. Então Paulo já falou, eu não vou levar o cara me deixou sozinho na situação, as coisas de Deus é assim, Paulo era assim, eu não vou levar o cara. E foi o que aconteceu. Barnabé chegou nele e falou assim, vamos levar Marcos? E daí o Saulo falou, eu não vou levar, eu não quero que ele vá junto comigo. E o que aconteceu? Paulo e Barnabé entraram em contenda os dois, por causa. Quem era o pivô? Era o João Marcos.
entraram em briga por causa de João Marcos. No final de tudo, o que aconteceu? João Marcos e Barnabé partiram para um lado, Paulo escolheu Silas e partiu para o outro. Mas como as coisas de Deus, o mistério de Deus é tão maravilhoso, que nessa situação a contenda nunca é boa, nunca é bom isso aí. Nunca é bom, a gente vai entender que eles se reconciliaram depois. Mas as coisas de Deus é incrível. Eles entraram em contenda, o que aconteceu? Formou dois grupos. Só que a cabeça deles estava firmada na obra de Deus. Então, Paulo e Silas foram evangelizar para esse lado, foram com um trabalho missionário para esse lado. João Marcos e Barnabé foram na mesma situação para esse lado. Então, por causa dessa contenda, muito mais lugares foram evangelizados, muito mais lugares foram pregados sobre Deus, sobre Jesus. Então, a partir dessa contenda, mas contenda nunca é bom. E a gente vai entender que eles se reconciliaram. Isso, estudos um pouco mais estudos um pouco mais cavucados, marca assim que há cerca de 5 anos mais tarde, quando Paulo e Barnabé estavam preparando a segunda viagem, 5 anos mais tarde, Paulo não quis levar João Marcos e então houve contenda entre Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé e João Marcos foram para um lado, Paulo e Silas para o outro. Formou-se dois grupos. 12 anos depois desse acontecido, 12 anos depois, Paulo pediu a Lucas que fosse ao encontro dele acompanhado de Marcos. Nós lemos esse versículo, Colossenses 4,10. Nós lemos esse versículo no livro de Marcos também, no livro de Lucas. Abre lá, Colossenses 4,10. É aqui que fala também onde que ele era parente dele. Daí abrindo aí, vocês falam o que está marcado aí, se era primo ou se era sobrinho. Colossenses 4:10. Primo. Sobrinho. Sobrinho é igual. Primo, todo um primo. Sobrinho. Primo dá mais. Vai com Deus, meu querido. A sua, Romildo. Sobrinho, né? Então vamos entender que eles eram parentes e pronto. Então lê pra gente. Lê o Romildo pra gente, por favor. Versículo 10. Colossenses 4:10. Aristarco, que está preso comigo, vós saúda e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento, e se ele for convosco, recebei-o. Então, gente, 12 anos depois de um tempão, né? Depois de todas aquelas cidades serem evangelizadas, depois de todas as cidades serem pregadas, foram pregadas o nome de Jesus ali, e ali Paulo chama João Marcos, né? Se ele chegar aí, atende ele bem, porque ele é um cara bom. Depois João Marcos e Paulo se reatam, se reconciliam, né? Porque isso aqui é importante. Há desavenças na casa de Deus? Sempre vai ter. Porque são várias cabeças, muitas cabeças pensando aqui em uma situação. Então cada um, é a mesma coisa dos evangelhos, cada um tem uma versão de Jesus. Então aqui na casa de Deus, cada um vai ter o seu pensamento acerca do ministério de Deus, acerca do ministério da igreja. Então vai haver diferença? Vai. Mas aqui a gente aprende com Paulo, com Barnabé e com João Marcos, segundo Marcos, de que vai haver diferença. Às vezes vai se dividir em dois grupos mesmo. Só que esses dois grupos vão ter a mesma visão. E qual é essa visão? Do ID. Foi isso que eles tiveram. Eles não se dividiram, um foi para casa, o outro foi para o campo missionário. Os dois foram para o campo missionário, os dois foram pregar, os dois grupos foram evangelizar, e os dois grupos se ajuntaram e povoou aquilo ali, da palavra de Deus. Então que com isso a gente vem aprender com esses caras, e não era qualquer pessoa.
Paulo. Era Paulo. Era Paulo ali que estava tendo a humildade de reconhecer que João Marcos era útil no ministério dele. E era mesmo. Como Lucas, como Aristarco, né? Os nomes que aparecem que eles saúdam aqui. Então, como todos esses caras aqui, ele era também. Marcos, ele escreveu, João Marcos, ele escreveu o livro dele. Como a gente viu lá, pode ser que seja ele que estava nu lá no livro dele. Pode ser que seja ele. Ele era muito assim com Pedro. Pedro, ele era muito assim com Pedro. Então, tanto é que em 1 Pedro 5,13 aqui, ó. Vamos lá, 1 Pedro 5,13. Para vocês verem que eu não estou mentindo. 1 Pedro 5,13. Eu subo, vai para nós, Simão. A vossa colheita em Babilônia vos salve, o meu filho, Marcos. Aqui era Pedro falando. Pedro simplesmente chamava Marcos de meu filho. Pedro, ele era junto, ele andava com Pedro. Ele escutava. Agora imagina, né, eu fazendo esse estudo aqui e estava me imaginando sentado ali, ouvindo, né, as histórias de alguém que viu todas as coisas que aconteceram com Jesus desde o princípio. Imagina quantas histórias esse cara não tem para contar, quantos ensinamentos. Pedro também não era qualquer pessoa, era Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, mas aquele que voltou a reconciliar, aquele que colocou a prova mesmo, era Pedro. Imagine você escutando isso de alguém bem mais velho que você, escutando as histórias do que acontecia. Então, simplesmente, Pedro chamava de João Marcos de meu filho. Meu filho. Eles eram tão juntos que Marcos, o livro de Marcos, foi escrito através de relatos que Pedro ia passando para Marcos. Então, muito baseado no que Pedro ia falando, João foi colocando ali no livro dele. Isso aí. No livro dele. Isso é uma história muito interessante. Então, mas a história que balança, a história que marca a vida de João Marcos é de que ele foi o pivô da contenda entre Barnabé, sobrinho ou primo, parente, né, parente dele, Barnabé e Marcos. O que marca essa história é de que eles abriram contenda assim, mas o mundo maravilhoso de Deus, o mundo maravilhoso de Jesus, ele transforma as situações. Dividiu o grupo, mas o grupo dividiu numa só visão. Certo? Visíveis com sua visão. Amém? Amém? Esse é o estudo de passar no livro de Marcos. Como disse, não tem muitas referências, mas a gente acha. Eu achei, o Felipe achou. Não falei nada do que o Felipe, eu falei coisas novas que o Felipe tinha falado, outras coisas, não repetiu o que ele falou, mas situações que a gente encontra dentro do livro de Marcos. E não desanime em abrir o Novo Testamento e ver lá os 4 evangelhos escritos a mesma coisa. Pode ter ser as mesmas palavras, mas situações diferentes. Aqui ele trazia Jesus como servo. E como servo, aqui no sumário meu, ele traz algumas... Eu até grifei aqui. Como servo, ele vai trazer Jesus, ele dá detalhes da fadiga de Cristo, da compaixão, do amor, da postura, da solidão, da admiração, do pesar, dos suspiros que Jesus teve, da raiva que ele teve. Outros fatos enfatizam a ideia de que Jesus da ideia de servo contida no livro. Então Jesus era trazido como servo. Como servo. E é assim que eu vejo ele mesmo. Porque ele mesmo fala que ele veio ao mundo para servir. Não para ser servido. Servir. Se ele, que é Deus, falou isso aí, imagina a gente. Imagina a gente. Qual servidão que a gente tem que ter também. Temos que ser servo também igual Jesus. Igual. Igual mesmo. E se ele é Deus e veio para servir, não veio para ser servido, veio para servir. Então vamos servir também. Amém? Amém então? Então, quem escreveu o livro de Atos? Marcos. Né? Você quer falar Marcos? Vamos ver o versículo?
Acredite-se também, já que eu estou com o livro aberto aqui primeiro em Marcos, de que Marcos foi isso aí falam, né? As pessoas falam, eu falo falar também. O versículo que nós vamos ler é esse aqui, ó. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio meu anjo ante tua face, o qual preparou o caminho diante de ti. Então, acredite-se que ele escreveu o primeiro Evangelho por causa desse princípio aqui também, né? Princípio do Evangelho. Porque, como falo, servo. Lembra que eu li lá em Mateus, eu li a cronologia de Jesus, que eram 3 vezes 14, aquele monte de filho de tal, servo. O Marcos traz Jesus como servo, e servo não tem cronologia, não tem genealogia, desculpa, não é cronologia, é genealogia, servo não tem genealogia. Por isso que Marcos já começa aqui falando do ministério de João Batista. Ele não começa falando de genealogia de Jesus. Ele já começa falando do ministério de João Batista, porque servo não tem genealogia. Servo é servo. Amém? Então, vamos ler esse versículo aqui, primeiro aqui. Vamos ler? Acabei mais cedo hoje, hein? Falei demais hoje. Eu pisquei aqui, eu não pisquei, porque não é dormido. Naquela hora foi que eu falei, e depois que eu não falei, né? Maior. Ficou quietinho, desmaiou. Quando eu mensagem às 5h30 da manhã, aí pro meu mês tá com sono, né? Eu tava vendo, Felipe, eu tava vendo o vídeo dele junto com o Alessandro aqui. O Marcinho só do Alessandro aqui, rapaz, na semana passada. O Marcinho só do Alessandro. Aí o Alessandro vai. Soldado. O Marzinho falou, fala dessa pergunta. Quem é que intercede? Quem é que intercede? Ele falou assim, Maria era intercessor, porque ela chamou ele de fazer milagre. Então ela, de um jeito de outro, ela intercedeu, então. Pelo milagre. Tem sentido, cara. Ele acreditou. Tem sentido. Não, Ele também é uma visão. Ele queria que eu falasse. Ele pode falar que é também, porque nem todos os igrejas têm a mesma visão também, né? Mas Se fosse a sim, mesma visão, é seria um ministério só. Porque se fosse uma visão, não seria uma visão só. Seria uma igreja só, um ministério só. Fernando, falou assim, que se acha que teve entre Marcos e Paulo, é isso que estão tirando muitas igrejas hoje? Sim e não, porque Não bate esse Todo racha que tiver na isso verdade, aí. na verdade, não é que teve uma contenda. Contenda é uma palavra até um pouco forte, assim, que ela não veio da origem de Deus, veio de uma origem até diabólica. Houve um desentendimento entre eles. João Marcos, na primeira viagem missionária, ele falhou com Paulo. Quando ele falhou, para Paulo, como era tão rígido, tão coerente, tão certo, ele, na ótica dele, ele achava que João Marcos não podia ir na missão mais. Então, acho que deu uma trilha entre eles. Atrito assim, né? Desentendimento, você não quer, porque a contenda ela já gera murmuração, já gera. O que eles fizeram? Eles se entenderam, só que ninguém ficou falando de ninguém. Ninguém ficou criticando ninguém. Cada um foi sofrendo e fez algo por Deus. Quando se tem murmuração, quando se tem. Aí se pode originar. Houve um desentendimento entre eles. Só que a visão foi a mesma. Por isso que Paulo escreveu. Uns pregam por vanglória, outros pregam por dinheiro, outros pregam por aquilo. Mas o importante é que pregam por Deus. Então, João Marcos, na primeira viagem, quando ele falou, na cabeça de Paulo, ele não servia. Lá na frente, Paulo reconheceu isso, foi humilde e falou assim: traz João Marcos, para dizer que isso. Mas foi um desentendimento. Isso tem igreja. Aqui não, já tinha caso, agora.
antigo e as ideias não bateram. O pessoal vai abrir o ministério. Você abre o seu ministério. Se você acha que essa é a linhagem, se os irmãos, quem gosta de você, vai no ministério. Ele pode ficar aqui, né? No nosso meio não vai ficar uma coisa feia, né? Então, quem gosta de você, vai com você, segue você. E quem me ouve, fica aqui. O importante é que é Porque cheguei a estudar. Porque Marcos não quis seguir Paulo aqui. Porque eu não sei Marcos. Ela não tem nenhum. Chama pra eles descer lá, Ferge, lá, Marcos. Foi o Marcos que tipo assim, que quis seguir Paulo. Ele voltou pra trás. Aí ele não quis. Pode ser que já tinha dado pior na viagem. Porque na verdade, Acho que era aquilo que você falou, que era jovem. Mas eu tava pensando aqui, você falou uma coisa, que Marcos ele era muito amigo de Pedro. Né? Eu acho, porque antes Paulo tinha brigado feio com Pedro. Pode ser que nesse meio tempo, o fato de ele ser amigo, uma coisa, Marcos ele tinha se voltar para trás, pode ser assim, não sei. isso daí tem. Fala-se também que na situação da primeira viagem, que aconteceu esse evento aí, a liderança estava com Barnabé. No meio da situação ali, a liderança foi passada para Paulo. Eu tiro por mim aqui. Cada líder tem um jeito. Eu não achei certo o que o outro fez. Você tem que ter um jogo de cintura para deixar todo mundo bem. Daí a liderança passando para Saulo, daí como ele era parente, ele falou assim, se o meu parente não está liderando, então eu não vou estar. Acredito muito nessa situação também. Fala isso aí. No estudo, né? No estudo. No estudo dele. Esse cara estava lá do lado de Jesus. Queria não, Paulo foi o cara que perseguiu eles. Você que esse conselho você conseguiu também. Porque imagina o cara chega aqui, o cara vira e me perseguiu, o cara já quer mandar em tudo. E os dois discípulos que pediram para sentar do lado de Jesus? Os dois discípulos. Jesus, quando o Senhor se pediu sentar à sua direita, os outros ficou doido. Diz que há, né? Mas tem a ver. Onde tem que ser humano, né? Onde tem muitas cabeças. Graças a Deus não tem. Graças a Deus. Só o Ney que às vezes contraria. Eu Mas mais pra frente a gente vai falar sobre Barnabé. Tudo isso aí na visão de Barnabé. Aí a gente vai entender um pouco mais sobre essa situação também. Beleza? E aí, Gilson? não encarei. Esse jogo. Até passar o relatório dele, a pressão dele está em cima. Pode fechar essa casa. Isso não é bom, Fala então, Aldo. E o Marcinho? O que ele falou? O Marcinho falou pra você. O que ele falou? Não, se é o Alessandro que tá aqui, eu ia falar que é o Alessandro da forma pra ele. O que aconteceu? O que ele falou? Só pra fechar, essa Maria não é pra Maria Mãe de Jesus. A casa dessa Maria não é a mesma Maria pra gente. Aí é outra Maria. Ele tá É outra Maria, mesmo. é outra Maria. Não, aí ele falou assim, ela não pode ficar escondida, ela fez uma parte principal, ela fez Foi um testemunho. milagre. Ela chamou o que tá falando. Ela chamou um milagre, né? Ela falou, ela veio para limpar Jesus fazer um milagre. Vamos ler o versículo, vai. Não pode ser esquecido. Ele falou, Até hoje ele não esqueceu, né? Até hoje eles querem, acho. Você entendeu? Olha o meu julgamento que vai ser pesado agora. Você mudou o pensamento dele. Marcos 1, versículo 1 e 2. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio a tua face, o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Amém? Só seguir os pontos e vírgulas a gente vai ser feliz. Porque já não Todo mundo falou. Vamos lá então? Danilo, brinca pra mais. Sem mímica, gente. Marcos 1 e 2. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está
está escrito no profeta Isaías: eis que envio à tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Amém. Beleza, a gente começou meio zum, meio dormindo, mas terminou bem. Ó, Danilo. É o Alessandro. Gritão, hein? Ó, o Alessandro tá dormindo desde o começo. Marcos 1 e 2. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio à tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Amém. Beleza? Isso é pai. Mas é bem hoje. Ninguém percebeu, mas eu comendo aqui a aula inteira. Você viu? Por isso que ele falou pouco hoje. Ficou só comendo só. Amém? Então, gente, semana que vem nós todos aqui de novo. Viu? Tá bom? Nós todos. Estudou, Reginaldo? Fala pra você também, então. A gente vai orar bastante pra você voltar. Eu vou avisar já. Semana que vem eu não vou vir, eu vou fazer o curso aqui. Meu pai amado. A casa tá pronta já, rapaz. Se quiser, Vai uma ligada lá. se quiser ajudar lá, se quiser ajudar lá, todo mundo pode ajudar também. Olha só, outra coisa. Não, antes. Outra coisa. Da última vez. Faz um mutirão, tem uma outra fila lá. É mesmo. Viu? Todo mundo 7 horas da manhã lá igual. Que horas vai estar lá, menino? 7 horas da manhã. 5 horas. Eu posso falar? Então eu vou lá então. Ele que deu passar a aula, né? Preparar uma aula lá. Demorou. Quando acabar de ir na aula, a gente faz a feijoada. Beleza? Da última vez eu quis fazer, mas não tive oportunidade para fazer isso. Mas existem pessoas, cada uma tem uma qualidade. Né? Nós temos, né? Apesar, eu tenho muitos defeitos, mas tenho também as minhas qualidades também. Como cada um, também como o Duno, como o Wilson, o Macau, né? Cada um tem a sua qualidade. O Bertão, o Marcos não tem não. Então as pessoas, todo mundo tem, né? E a gente não perder, né? Mas se afastar das pessoas, isso pessoas que a gente gosta, isso faz falta pra gente. Faz falta pra gente. Né? Então, da última vez eu não tive a oportunidade de fazer uma oração junto com o Reginaldo aqui. Contente pra caramba, a gente ficou ontem, né? Nós saímos dar uma volta ontem. Particularmente gosto muito dele, da família dele. Queria fazer uma oração aqui, todo mundo conhece aqui, encostar dele aqui. Queria fazer uma oração quando a gente terminar essa aula. E com isso a gente se despede dele de novo, mas sempre está vendo por aí, né? E também aproveitando e agradecer o que você tem feito no projeto de pregação. Todo mundo vê o trabalho dele, como é de cada um. Como eu falei, todos temos a qualidade particular aí, né? De ajuda na obra. Então, eu estou falando dele porque ele não vai estar aqui semana que vem, nem na outra, mais para frente pode ser que ele venha visitar. Mas obrigado pela sua ajuda na obra, obrigado pela sua amizade que você passou com o pessoal. Quando a gente estava começando a se entender mais, aí você me ajuda, não deu para a gente se entender mais, já estava começando a sair mais junto. Mas vai fazer falta, está fazendo falta. Está fazendo falta. Tá? Quando quiser vir, a casa está aberta aí. O Carlos está esperando também. Amém? Então vamos orar para ele aqui, a gente termina. Vamos chegar mais perto dele aqui, ó. E ele vai com essa lembrança nossa embora. Amém? Vamos lá? Quem puder encostar nele aí, ó. Deus Pai, Senhor. Deus, te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, o Reginaldo. Deus, cuida, Deus, da família, Pai. Deus, Senhor, o Espírito Santo que ele vai acompanhando, Pai, na viagem de volta. Que o Espírito Santo, Pai, venha acompanhá-lo lá na nova cidade, Senhor Jesus. Que o Senhor mostre, Senhor, caminhos a ele lá, Senhor. Oh, Jesus, abençoa, Deus, a família dele, Jesus. Abençoa, Senhor, o caminhar dele, a vida profissional, Jesus. Mostra, Senhor, uma igreja abençoada, Senhor, para que ele venha congregar naquele lugar, Senhor, e sentir a tua presença, Senhor Jesus. Cuida, Jesus, desse homem, Senhor. Cuida, Jesus. Cuida, Pai, do nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Vai abençoado, viu? Só um minutinho aqui, ó. Daniel Senhor nosso Deus, Pai, Deus, Pai, mas cura, Jesus.
Cura, Pai. Entrega o tiro das suas vidas. Cura, Jesus, Pai. Cura, Jesus, Pai. Pedimos ao teu cura, Senhor. Cada célula, Pai, daquele corpo, Senhor Jesus. Toca, Pai, que o teu poder. Oh, glória a Pai, Jesus. tudo, Pai, Senhor Jesus, que possa ter, Pai, a solução, glória a Deus, Pai, que possa vir, Pai, está curado, Pai. Glória a Jesus. Jesus. Amém. A oração tem poder, amém? Vai abençoado, então. Marcião, vocês são. Vou mudar de moto com ela, cara. Vou comprar desse aí. Diegão. Vai, Diegão. Eu vou pra perto. Pô, quer passar pro tablet? Rapaz, vamos ligar o negócio aqui. Quer passar pro tablet? Esqueceu de.